Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vou gravar para vocês um vídeo que é O Futuro de uma Ilusão, do Sigmund Freud. Eu estou aqui com uma cópia, como vocês podem ver, mas como o texto é de domínio público, né, Freud morreu há mais de 60 anos, eu posso copiar tranquilamente. A gente sabe que eu estou pagando uma cadeira de literatura e psicanálise e, se eu não me engano, literatura, psicanálise e alguma coisa ligada ao luto, eu não sei muito bem, a desilusão. Depois eu vou ver, porque agora não dá tempo. E eu terminei de ler com a cabeça fresquinha, quero falar para vocês aqui. E o texto, O Futuro de uma Ilusão, apesar de que o futuro de uma ilusão, a gente pergunta, o futuro de uma ilusão, que ilusão é essa? A gente vai entender só no final do texto. No início do capítulo 1, Freud começa, né, como vocês podem ver aqui, várias observações. Freud começa dizendo, né, o que vem a ser civilização. Então a gente percebe que ele vai dissertar basicamente sobre civilização. Para Freud, o ser humano ele é um animal irracional, né, que é dominado pelos seus instintos. Então ele diz que nós somos animais extremamente obcecados pelos nossos desejos, nossos instintos, né. E aí ele diz que uma vez o homem sendo dominado pelos seus instintos, e logo no início, né, lá nos primórdios da humanidade, o homem percebeu o seguinte, que se ele quisesse uma mulher do outro, um exemplo, né, e ele fosse fazer de tudo para ter essa mulher, ele matar o outro, né, fazer coisas absurdas, o que é que aconteceria? Do mesmo jeito que ele tem esse desejo grandioso, né, forte dentro dele, o outro também tem. Então ele percebeu, o homem, né, eu tô falando do gênero humano, percebeu que isso não iria dar muito certo e acabar criando conflitos inimagináveis, porque todo mundo que quisesse aquela mulher ou um objeto qualquer iria acabar numa coisa sanguinária. Então veio daí o princípio da civilização. O homem criou uma moral, criou uma ética em que pensou-se num bem comum, né? E ele vai dizer que sempre a figura do pai, né? Porque ele vai dizer que no início, ali na infância, o pai é aquela imagem do protetor, do provedor, aquele que cuida. Então, da mesma forma que o homem criou, né, a civilização com esses contextos éticos e morais para proteger, né, o homem, é ambivalente de duas coisas. Primeiro, frear o seu instinto, que também vai frear o instinto do outro, e assim a gente vai viver mais ou menos em paz. E também, né, essa civilização tem um papel de criar uma sensação de proteção em relação ao destino, que fatalmente desemboca na morte, e também a natureza, porque a natureza ela é indomável. Freud também fala que essa civilização ela necessita de homens que tem uma verdadeira potência altruísta, uma inteligência altruísta muito grande para levar esses valores para a massa. Freud diz que a massa, a maioria das pessoas, são dominadas pelos seus instintos. Ele que diz no texto, né, que a massa é preguiçosa e instintual, segue os seus instintos. Então ele diz que é necessário pessoas valorosas que estejam na educação, né, à frente da educação, e levem esses valores. Mas ele disse que num determinado momento, esses valores éticos e morais da civilização não estavam dando contas, vamos dizer assim. Ele até refere-se a um texto dele que é Totem e Tabu, né? Que é as religiões primitivas, que eu vou gravar depois, que eu estou começando a ler também. Então ele disse que o homem teve a necessidade de criar a ideia de Deus, a religião. E ele vai dizer que a partir do momento, acho que é o capítulo 3 ou 4, eu tô falando, gente, assim, em linhas gerais, porque é uma resenha, né? É um vídeo resenha. Então, assim, em linhas gerais, ele quer simplesmente dizer que criou-se a religião, porque uma vez a civilização dando aquele arcabouço, aquela tranquilidade, aquela sensação de proteção ali entre o humano, mas só que a natureza, ela não é dominada, a natureza e a morte não é dominada pela civilização, pelos preceitos morais. Então criou um Deus superior que vai proteger o homem, além dele vai estar assim vigiando o homem, fazendo com que os homens busquem sempre fazer o que é o bom, a justiça, freando assim, né, inibindo assim os seus instintos. Também vai proteger o homem do destino, né, cruel, maluco, inesperado, e também das forças da natureza. Aí Freud vai dizer que
isso aí, a religião é bom, mas ela é repressora. Então daí vem a questão do id, do ego e do superego, né? Ele diz que dentro desse contexto da civilização, aí eu é que acredito assim, porque o homem na época primitiva, que fazia tudo que tinha na cabeça, não existia a repressão, né? Então, o id é esse lado animalesco da gente, né? Que quer fazer coisas, quer satisfazer os desejos, né? Lá mais obscuros dos que estão ali, lá no nosso interior. Existe o ego que está ali no meio, né, tentando fazer o seu papel social, e o superego, que são as repressões sociais. Então, no caso, essas repressões estariam representadas pela a ética da civilização, pelos princípios morais e éticos da civilização, e também pela religião e Deus. E é justamente aí que começa a pegar o negócio. Freud, ao meu entender, ele não quer que o ser humano se submeta, né, a um princípio assim de vencer o seu instinto por meio da religião. Como ele diz logo no início do texto, o homem, por meio da sua inteligência, né, foi se distanciando do animal, criou valores morais, éticos e criou a civilização. Então, ele diz que, na verdade, a religião toma esse papel de ser o exemplo, né, de prover a proteção ao homem, à civilização, e ela reprime muito. Então, da metade do capítulo 6 em diante, ele vai realmente bater pesado em cima da religião. Praticamente o que ele deseja é trocar a religião, o Deus, ele foi bem claro, é o Deus cristão europeu, né? Branco, é a religião cristã branca, né? Ele quer trocar pelo logos e pela razão, ou seja, pela ciência. Ele diz que a psicanálise é uma pesquisa científica, e que ela tem esse papel de fazer o homem refletir sobre o que ele é, sobre os seus instintos, e tentar fazer com que o homem aprenda a vencer os seus instintos por meio da razão, da racionalidade. E aí ele tem que, para isso tem que haver a destituição da religião completamente. Mas ele fala também, diz assim, sim, alguns pequenos privilegiados teriam essa competência de analisar, né? De forma inteligente, de forma, ele diz, esses homens que são inteligentes, que sabem utilizar o cérebro, eles são fortes, eles podem substituir a religião. Aí ele até critica, diz assim, olha, os sacerdotes que sempre estão fazendo sacrifícios pelos pecados do povo, para que o povo possa chegar próximo desse Deus santo, soberano, que nunca o homem vai alcançar. Enfim, gente, ele disse que é necessário haver esses homens, mas ele disse que a massa precisa da religião para dominar o instinto, senão vai virar bagunça, samba do crioulo doido. Aí vem o final assim do texto, né, que eu achei muito parecido com os trabalhos com o trabalho de Nietzsche, né? Porque no finalzinho do texto, né, Freud praticamente é uma resenha, gente, uma resenha simples, aqui não é um romance, que eu não posso dar spoiler. Eu só tô dando as minhas impressões de leitura, né, aqui. E aí no final ele diz assim, ele usa até um poema que ele vai dizer aqui, que vai expressar bem o final do texto. Ele diz assim, ó, ele usa um poema de um poeta, que eu esqueci aqui, Heine. Gente, eu não sei, esse alemão, inglês, eu não sei pronunciar, então pronto. Diz assim, deixemos o céu aos anjos e aos pardais. Basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, o homem deve aceitar as contingências da natureza e do destino, saber que ele não domina a natureza e o destino, e provavelmente não existe nada superior a isso que existe na Terra, ou seja, a desgraça. Então ele diz que o homem deve buscar por meio do Deus Logo e o Deus Razão, né, conseguir construir uma sociedade melhor para poder ser feliz na Terra, e destituir essa crença em um Deus superior. E eu me lembro muito da frase de Friedrich Nietzsche, que ele diz, Deus está morto, agora é a vez do homem, ou melhor, do super-homem, né? Porque para Nietzsche o super-homem é aquele que se desvincula da religião, da moral religiosa ou qualquer outra moral, e constrói seus próprios princípios, vamos dizer assim. E aí, gente, é complicado eu, como cristã, falar desse texto. Nesse momento eu vou fazer uma resenha do texto, dizer as minhas impressões, e em outro momento eu vou fazer o contraponto entre o texto e a minha visão.
De imediato eu gostei. Sim, há um momento que ele coloca um discurso assim entre parênteses, como se alguém estivesse fazendo uma réplica, não, uma interrogando ele sobre essa teoria dele, será que tá legal? Então ele faz essa suposta pergunta que as pessoas fariam e aí ele responde. E aí, mas o que eu acho assim é que ele Freud, para Freud, somente algumas pessoas, aquelas que têm acesso à educação, é que seriam capazes de desenvolver essa civilização que não tivesse a religião como o arcabouço fundamental, né? Eu, particularmente falando, amei o texto porque eu sou uma pessoa que ama estudar. Eu achei, assim, o texto ele tem a sua relevância, é tanto que é um texto, né, clássico, vamos dizer assim, da psicanálise. Mas, assim, há controvérsias, né? Há muita coisa, assim, que eu particularmente não concordo. Não só por ser cristã. Muitas coisas, assim, que eu não concordo. Pra não ficar só, eu não concordo. O texto de Freud aqui não tá no quesito gosto ou não gosto. Não é um texto literário, é um texto científico. Eu leio, retiro dele o que eu preciso para aprender e aquilo que eu não concordo eu descarto. Como cristã, eu já tenho que ter outro posicionamento que não cabe nesse vídeo. Então, eu vou tirar um momento para fazer esse contraponto, né, entre essa visão de Freud em relação a destruir a religião e a visão cristã sobre o ponto de Freud sobre a religião. Então, vamos voltar ao o título do livro, né? O futuro de uma ilusão. O que é a ilusão para Freud, né? No contexto do livro, a ilusão é a religião judaico-cristã que fundamenta a civilização europeia ocidental. Europa, lógico, está no ocidente. Enfim. Então ele diz que o futuro dessa ilusão é ser substituída pela razão, pelo o Deus Logos. Então, eu entendo, lógico que ainda irei, como eu disse, eu estou tendo aula com a professora Rosângela Queiroz. Depois das discussões na universidade, né, eu vou ver se eu entendi mesmo, e aí eu volto e a gente vai falar mais sobre esse contraponto, religião, Freud, não sei o que. Então é isso. Gente, tudo de bom, obrigada por assistirem e até a próxima. Tem que ler, né?